Senhoras e senhores, boa noite. Rapidamente, eu tenho algumas dúvidas aqui, doutor Luiz Fabiano, e eu não poderia deixar encerrar sem perguntar. Então, eu vou tentar colocar essas dúvidas, e se só não tiver as respostas hoje, não há problema, pode nos repassar depois. Nós estamos falando de déficit atuarial. Isso é matemática. Tem duas planilhas aqui, uma ela está superavitária, que foram aqueles que egressaram depois da nossa segregação de massa, e nós temos uma deficitária que chega em 2 bilhões em 2093. O que me chama a atenção é o seguinte, primeiro ponto, esses 1.291 servidores, eles entram aqui no acumulado a partir do ano de 2049, fica zerado as demais colunas, e eles, no meu entender, dá a impressão que eles estão recebendo no cálculo atuarial, eles continuam recebendo a Previdência até o ano de 2093. Se existe aqui, porque no meu pensamento deveria ter nesse cálculo a previsão da expectativa de vida, e este número de servidores, eles deveriam ser, nós diminuindo pela expectativa de vida os servidores que não estarão mais na segregação de massa antes de 2008, automaticamente esse déficit de 2 bilhões, ele vai chegar a um número menor. Segundo ponto, nós estamos falando de uma segregação de massa e nós estamos falando de um déficit de uma previdência que começou do regime nosso próprio, começou em 2002, quando ela foi criada São José Previdência. Esses servidores que estão na segregação de massa anterior a 2008, muitos deles contribuíram para a previdência do INSS. Isso é contribuição federal. Este recurso não está no caixa da São José Previdência. E aí, no meu entendimento, como nós temos um recurso que ficou na mão de um ente federal que está deficitário, ele, através de um projeto de lei federal, ele imputa aqueles que estão entrando no regime agora, que tem o seu regime próprio, que é superavitário, pela primeira planilha colocada, imputa a esses que estão hoje no exercício de suas atividades a compensar aquele déficit que ficou a contribuição na mão do INSS. Se existe da São José Previdência um mecanismo legal para que se mostre, olha, nós não somos deficitários, porque esse déficit que nós estamos honrando aqui é uma conta que está na conta do federal. Esse é a minha dúvida, é o equilíbrio da balança. Por último, então nesse caso aí, então imagina, nós estamos com déficit de 2 bilhões. Se nós retirarmos aquilo na expectativa de vida, esse déficit tende a diminuir na conta do negativo. Além de tende a diminuir, quanto desse déficit é o que foi depositado na conta do governo federal, que não é dívida nossa e nem da São José Previdência, e que nós vamos ter que pagar como servidor público municipal. Esse é o ponto. E aí, no outro contraponto, nós temos uma planilha que mostra que a São José Previdência, a partir de 2008, está superavitária e chega lá em 2093 com um superávit de 38 milhões. Só que a partir do ano de 2055 até o ano de 2089, não existe mais nem repasse patronal e nem contribuição de novos benefícios. Ou seja, esse cálculo está levando em consideração que não tenha nenhum servidor ativo a partir do ano de 2056. Ou seja, se não tem nenhum servidor contribuindo para a Previdência da São José Previdência, como é que a Prefeitura vai ser tocada? No mínimo, nós precisaríamos ter os servidores que hoje existem. Nós temos um quadro de quanto? De 5 mil servidores. 4 mil, 3 mil. Esses que estão contribuindo, eles têm que entrar nesse cálculo, no meu pensamento, como leigo. Eles têm que entrar a partir de 2056, porque senão, automaticamente, não existe mais prefeitura, não tendo servidor. Então, esta é a minha segunda dúvida. Então, ou seja, nós vamos equilibrar essa balança. O superávit de 38 milhões, ele pode ser mais de 38 milhões nessa planilha de cálculo. É coluna e multiplicar e diminuir. E o deficitário, ele tende a diminuir. Então, como o senhor disse, isso é uma empresa contratada. Ele calcula esses cálculos autorial com base numa regra. Mas existe, para toda regra, há uma exceção. Existem maneiras de você ponderar. Então, são essas as minhas ponderações para que nós possamos, sim, trazer essas planilhas dos cálculos autoriais do deficitário e superavitário dentro de uma realidade mais plausível. Muito obrigado. Boa noite a todos. Posso responder já?
Bom, obrigado pela pergunta, vereador Nardi. Vamos lá. Primeiro, a questão dos cálculos atuariais. O cálculo atuarial, ele leva em base... Primeiro, antes de fazer o cálculo atuarial, eu sei que é um pouco técnico isso, acaba ficando maçante, mas antes do cálculo atuarial é feita uma nota técnica atuarial, que é a fórmula. Qual será a fórmula utilizada para se fazer o cálculo? Quais são as premissas? Afinal, é um cálculo matemático, é um cálculo atuarial, é uma ciência atuarial. Então, se estabelecem as premissas. Essas premissas não podem ser estabelecidas pelo município. Essas premissas, o município tem uma certa margem para as escolhas, mas o regramento federal obriga quais são as premissas para se fazer um cálculo atuarial. Então, e agora com o novo cálculo feito agora, que está sendo feito agora do ano de 2019 em 2020, né, que sempre faz um ano referente ao ano anterior, ele já vem com uma premissa muito mais conservadora. Lembre-se, temos que ser conservadores. Em relação à previsão da taxa de expectativa de vida. A Previdência não usa expectativa de vida, ela usa expectativa de sobrevida. Porque a expectativa de vida leva a criança, a hora que ela nasce. Qual a expectativa que o cidadão brasileiro, em determinada parte, não só do Brasil, do mundo todo, quanto ele tenderá a viver? O problema com isso, nós temos... infelizmente, no país, uma crise social enorme que faz com que, por exemplo, a mortalidade infantil ainda seja alta, o homicídio de pessoas, principalmente meninos, ainda é muito alta. Nós temos problemas sociais graves. O que então a Previdência utiliza? Depois que socialmente a pessoa passa a barreira dos 40 anos, quanto falta, ano a ano, a uma expectativa de sobrevida? Quanto falta ainda para ela viver? Então, isso vem aumentando muito. Isso já está no cálculo, isso é calculado por meio de tábuas. Esse ano, por exemplo, as tábuas serão verificadas para ver a aderência com a população dos servidores de São José. Provavelmente, nós teremos que fazer uma alteração da tábua, porque esses números que estão aqui são menos conservadores do que vem, porque graças a Deus viveremos mais. E a população dos servidores de São José utiliza hoje uma tábua não tão aderente àquela que virá. Primeiro ponto. Segundo ponto é a questão dos valores contribuídos para outros regimes e que nós pagamos a aposentadoria. Isso nós chamamos de compensação previdenciária. É um dispositivo que já existe entre INSS e regimes próprios. São José Previdência, por exemplo, já está no cálculo atuarial, inclusive, está lá, valores de compensação a receber. Nós já calculamos quanto nós temos que receber por lei do INSS. A reforma da Previdência, pelo menos uma benesse tem que trazer, ela traz a benesse de nós temos que fazer agora, a partir de agora, será possível fazer a compensação também entre regimes. Por exemplo, servidor de São José com servidor do Estado, servidor de São José com servidores de Florianópolis. E isso será possível, inclusive, com as Forças Armadas. Isso passou a ser possível agora, ainda tecnicamente não está disponível, mas será disponível nos próximos anos. Em relação daí, às contratações, o que se faz? Hoje o cálculo atuarial traz a valor presente um débito futuro. Nós temos a expectativa de contratação, obviamente, em números. Está, inclusive, lá nas premissas do cálculo atuarial. Só que nós não podemos assegurar, por exemplo, não podemos... Hoje, o INSS não contrata servidores. O próprio INSS não tem tanta contratação de servidores. Já não há concurso há muitos anos. Impossível, impraticável trabalhar com o INSS. Falando na compensação previdenciária, por exemplo, Santa Catarina, desde que o servidor se aposentou que faz a compensação previdenciária, nós não recebemos R$1 da União em relação a isso, em razão de falta de servidores. Mas isso é um parâmetro e uma necessidade que o cálculo atuarial não é uma norma nossa. Não é uma norma de São José e nem de nenhum outro município. Vem uma norma federal embasada por técnicos gabaritados para isso.